Vamos entrar aqui em processos e threads. Bom, quando um componente de um aplicativo é iniciado e a aplicação não tem quaisquer outros componentes em execução, o Android ele inicia um novo processo Linux para o aplicativo, executando em uma única thread. Por padrão, todos os componentes do mesmo aplicativo irão executar no mesmo processo e mesma thread, no caso aí chamada de thread main, thread principal. Quando um componente da aplicação é iniciado e já exista um processo para essa aplicação, devido a outro componente da aplicação já existir, então o componente é iniciado dentro desse processo e será executado pela mesma thread. No entanto, é possível que os componentes sejam executados em processos separados, e você pode criar threads adicionais para qualquer processo. Bom, aqui em processos. Por padrão, todos os componentes do mesmo aplicativo são executados no mesmo processo e a maioria das aplicações não alteram isso. No entanto, caso seja necessário, é possível controlar quais componentes serão executados por um determinado processo. Esse procedimento ele pode ser configurado no arquivo Android Manifest. Para cada elemento do arquivo Android Manifest, no caso o Activity, o Service, o Receiver, Provider, então cada um desses elementos possui um atributo chamado Process, no caso aqui Android Process, que pode especificar o processo no qual esse componente deve ser executado. Você pode definir esse atributo para que cada componente seja executado em seu próprio processo, ou que alguns componentes compartilhem um processo, enquanto outros não. Você pode também definir esse atributo de modo que os componentes de diferentes aplicativos sejam executados no mesmo processo, desde que os aplicativos compartilhem o mesmo ID de usuário Linux e também sejam assinados com o mesmo certificado. O Android, ele pode decidir encerrar um processo em qualquer momento, Isso quando houver pouca memória e a mesma seja exigida por outros processos que estejam sendo utilizados pelo usuário. Os componentes que estão em execução em processos encerrados são consequentemente destruídos. Então, um novo processo será iniciado para os componentes que forem realizar um novo trabalho. Ao decidir quais processos serão encerrados, o sistema Android verifica sua relativa importância para o usuário. Por exemplo, um processo de uma activity que não está visível na tela será encerrado antes de um processo de uma activity que está visível na tela. Então, a decisão de encerrar um processo também depende do estado dos componentes que o processo está executando. Ok? Então, nós vamos ver aqui algumas dessas regras. Ciclo de vida de um processo. O Android ele tenta manter um processo na memória durante o maior tempo possível, mas, eventualmente, precisa remover processos antigos para liberar memória para novos processos ou processos mais importantes. Para determinar quais os processos serão mantidos e quais serão excluídos, o sistema coloca cada processo em uma hierarquia de importância. E é feito isso baseando-se nos componentes em execução no processo e no estado desses componentes.
Os processos com menor importância são os primeiros a serem eliminados. Em seguida, aqueles com a seguinte menor importância, e assim por diante, até que todos os recursos do sistema sejam recuperados. Bom, existem 5 níveis na hierarquia de importância. Tá? A lista que é apresentada aqui, ela está ordenada por ordem de importância. Então, isso significa que o primeiro processo é mais importante, portanto, será o último a ser eliminado. Tá? Então, no caso aqui, o primeiro processo, que é o processo mais importante, são os processos em primeiro plano. Esse tipo de processo é um processo que é necessário para uma tarefa que o usuário está executando. Tá? Esse processo é considerado como em primeiro plano, caso algumas dessas condições aqui sejam verdadeiras. Tá? Então, possui uma activity que o usuário está interagindo com a mesma. Ok? Possui um service que está vinculado a uma activity e que o usuário está interagindo. Possui um service que esteja sendo executado em primeiro plano. Possui um service que esteja executando um dos métodos dos seus retornos do ciclo de vida. Ou possui um broadcast receiver que está executando o método onReceiver. Bom, de modo geral, somente alguns processos em primeiro plano existem em determinado momento. Tá? Eles são eliminados apenas como um último recurso, como por exemplo no caso da memória ser tão baixa de forma a impossibilitar a execução do mesmo. Tá? Então, geralmente, nesse ponto, o dispositivo atingiu aí um estado de paginação de memória, de modo que seja necessário a eliminação de alguns processos em primeiro plano para que a utilização pelo usuário seja responsiva. Ok? Bom, então nós temos aqui um segundo item, tá? Que é o próximo item da hierarquia de importância, que são os processos visíveis. Tá? Então esse é um processo que não tem nenhum componente em primeiro plano, mas ainda pode afetar o que o usuário vê na tela. Tá? Então, é um processo considerado visível. Tá? Um processo ele é considerado visível em qualquer uma dessas seguintes condições aqui. Possui uma activity que não está em primeiro plano, mas ainda é visível para o usuário. Tá? Isso aí pode ocorrer, por exemplo, quando uma activity que está em primeiro plano inicia um dialog. Tá? Então isso aí permite que a activity anterior seja vista por trás desse dialog. Tá? Uma outra condição também é um processo que possui um serviço que está vinculado a uma activity visível ou em primeiro plano. Tá? Então, um processo visível ele vai ser considerado extremamente importante e não será eliminado a menos que isso seja necessário para manter todos os processos de primeiro plano em execução. Ok? O terceiro item que nós temos aqui é o processo de serviço. Tá? Então, os processos de serviço são processos que estão executando um serviço, tá? Que foi iniciado pelo método Start Service e não se enquadra em nenhuma das duas categorias que nós vimos aqui anteriormente. Embora os processos de serviço não estejam diretamente ligados a qualquer coisa que o usuário vê, tá? Então geralmente estão executando tarefas que o usuário se preocupa, tá? Como por exemplo a reprodução de uma música em segundo plano ou download de dados na rede, de modo que o sistema os mantém em execução, tá? Isso a menos que não haja memória suficiente para retê-los, juntamente com todos os processos visíveis e em primeiro plano. Aqui no item 4, nós temos aí os processos em segundo plano, tá? São os background
process. É um processo vinculado a uma activity que não está visível no momento para o usuário, certo? Esses processos, eles não têm impacto direto sobre a experiência do usuário e o sistema pode eliminá-los a qualquer momento para recuperar a memória para um processo em primeiro plano, visível ou processo de serviço, tá? Que são os 3 itens anteriores ali. Normalmente, há muitos processos em segundo plano em execução, então eles são mantidos em uma LRU, tá? Que no caso aí significa Least Recently Used, ou seja, menos usado recentemente, que é uma lista que vai garantir que o processo com o activity que foi visto mais recentemente pelo usuário seja a última a ser eliminada. Ok? Então, se uma activity implementa seus métodos de ciclo de vida corretamente e salva seu estado atual, eliminar o seu processo não terá um efeito visível sobre a experiência do usuário, tá? Porque quando o usuário navegar de volta para a activity, a mesma irá restaurar todo o seu estado visível. Ok? E finalmente aqui, nessa lista de hierarquia, nós temos os processos vazios. Tá? Então, esses aí são processos que não possuem qualquer componente ativo. A única razão para manter esse tipo de processo seria o armazenamento em cache. Tá? Isso daí para melhorar o tempo de inicialização na próxima vez que um componente precisa ser executado. Então, o sistema elimina esses processos frequentemente, a fim de equilibrar os recursos gerais do sistema entre caches de processo e também os caches fundamentais do kernel. Ok? Vamos ver aqui então agora sobre as threads. Tá? Bom, quando uma aplicação é lançada, tá? Quando ela é iniciada, o sistema cria uma thread para executar o aplicativo. Tá? No caso, essa thread ela é chamada de thread principal. Essa thread ela é muito importante, pois é responsável por enviar eventos para os widgets adequados à interface de usuário, tá? Incluindo os eventos que desenham a tela. Ela também é a thread em que o seu aplicativo interage com os componentes do Android User Interface Toolkit. Tá? Dessa forma, a thread principal também pode ser chamada aí de User Interface Thread. Ok? O sistema ele não cria uma thread separada para cada instância de um componente. Tá? Todos os componentes que são executados no mesmo processo são instanciados na User Interface Thread. E chamadas do sistema para cada componente são enviados dessa thread. Consequentemente, os métodos que respondem a chamados de retorno do sistema, como aqui, por exemplo, o onKeyDown, no caso para relatar as ações do usuário ou um método de retorno das chamadas do ciclo de vida, sempre serão executados na thread principal do processo. Ok? Por exemplo, quando um usuário toca um botão na tela, a thread User Interface do aplicativo envia o evento de toque para o widget, que por sua vez define o seu estado como pressionado, tá? E então envia uma mensagem invalidando o pedido de entrada na fila de eventos. Ok? Então essa thread ela vai retirar o pedido e notificar o widget para que o mesmo se redesenhe, se atualize. Ok? Quando o seu aplicativo realiza um trabalho intensivo, tá, em resposta à interação do usuário, esse modelo de thread única pode produzir um mau desempenho, tá, a menos que você implemente seu aplicativo corretamente. Especificamente, se tudo está acontecendo na User Interface Thread,
executando operações longas, como acesso à rede ou consultas a bancos de dados, isto irá bloquear toda a interface do usuário. Então, quando a thread está bloqueada, nenhum evento pode ser disparado, tá? Incluindo os eventos de desenho. Então, isso para o usuário, tá? Na perspectiva do usuário, o aplicativo parece estar travado. Numa situação pior ainda, tá? Se a thread ficar bloqueada por mais de alguns segundos, tá? Cerca aí de 5 segundos atualmente, vai ser mostrada uma mensagem para o usuário com a informação de que a aplicação não está respondendo. Tá? Então temos aí será mostrada aí uma mensagem para o usuário. O usuário, então, ele vai poder decidir sobre fechar o seu aplicativo e também pode decidir desinstalar o aplicativo devido ao seu mau desempenho, né? Ele não pode estar satisfeito aí com esta performance. Além disso, tá? O Android User Interface Toolkit não é thread safe. Assim, você não deve manipular a interface do usuário a partir de uma worker thread. Tá? Então, toda manipulação da interface do usuário ela deve ser realizada pela thread principal. Ok? Então, assim, há apenas 2 regras para o modelo de single thread no Android. A primeira delas é não bloqueie a User Interface Thread. E a segunda é não acesse o Android User Interface Toolkit fora da User Interface Thread. Ok? Vamos ver aqui agora sobre as Worker Threads. Bom, devido ao modelo de single thread descrito acima, né, descrito anteriormente, ser vital para a capacidade de resposta da interface do usuário, do aplicativo, que você não bloqueie a thread principal. Tá? Então, se você precisa executar operações que não são instantâneas, tá? Você deve certificar de fazê-las em threads separadas. Tá? No caso, aí você pode utilizar as background ou worker threads. Então, no exemplo que nós temos aqui, temos um listener, tá? Que faz o download de uma imagem em uma thread separada e exibe em um image view. Ok? Então, temos aqui o evento onClick, onde é criada uma nova thread para realizar esse procedimento de download. A princípio, tá? Esse exemplo aqui, ele parece funcionar bem, só que cria uma nova thread para realizar. Ele cria uma nova thread para realizar a operação da rede. No entanto, vai violar a segunda regra do modelo de single thread, tá? Que é essa regra que nós visualizamos aqui, ó. Ou seja, não acessar o Android User Interface Toolkit fora da User Interface Thread. Ok? Este exemplo, ele modifica o Image View a partir da Worker Thread ao invés da User Interface Thread. Isso aí pode resultar em um comportamento indefinido e inesperado, tá? O que pode ser difícil e demorado para rastreá-lo. Para resolver esse problema, tá? O Android ele oferece várias maneiras de acessar a User Interface Thread a partir de outras threads. Ok? Então aqui nós temos uma lista de métodos que podem ser utilizados. Tá? No caso aqui, ó, Activity
run on UEI thread, tá? Temos aqui o view.post e o view.postDelayed. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? Onde o código foi corrigido. Então agora esta implementação é thread safe, tá? No caso aqui, ó, a operação de rede, ela é feita a partir de uma thread separada, tá? Enquanto o image view é manipulado a partir da user interface thread, ok? No entanto, como a complexidade da operação pode aumentar, tá? No caso aqui nesse exemplo, é um exemplo bem simples, tá? Mas essa operação ela pode ser uma operação muito complexa. Então esse tipo de código pode ser complicado e difícil de se manter. Então para lidar com interações mais complexas com uma worker thread, você pode considerar o uso de um handler na sua worker thread, tá? Então para processar mensagens entregues pela user interface thread. Talvez a melhor solução, porém, seja estender a classe async_task, ok? Que vai simplificar a execução de tarefas executadas por uma worker thread que necessitam de interação com a interface do usuário. Bom, então, usando um async task, ok? O async task ele vai permitir executar o trabalho assíncrono em sua interface com o usuário. Ele executa as operações de bloqueio em uma worker thread e em seguida publica os resultados na user interface thread, sem a necessidade de manipular a mesma, ok? Para utilizá-lo, deve-se criar uma subclasse de async task e implementar o método do em background, ok? Que é executado em um pool de threads em segundo plano. Para atualizar a interface do usuário, você deve implementar o método onPostExecute, que entrega o resultado de do em background e é executado na user interface thread, de modo que você pode atualizar com segurança a interface do usuário. Você pode, então, executar a tarefa chamando o método execute da thread, tá? Bom, então no exemplo anterior, ele pode ser implementado utilizando o async task, da forma que está sendo visualizado aqui. Então aqui nós temos o método onClick, tá? Onde chama aqui o método downloadImageTask, tá? No caso, ele instancia a classe downloadImageTask, tá? E depois chama o método execute, ok? No caso, vai executar aí essa tarefa. Então essa subclasse aqui, ela vai estender aqui, né? Vai herdar de async task, ok? E nos procedimentos aqui, nos métodos aqui, nós teremos a execução da tarefa, ok? Então dessa forma, agora a interface do usuário vai estar segura. E o código mais simples, tá? Porque separa o trabalho em uma parte que deve ser feito pela worker thread e a parte que deve ser feito pela user interface thread, ok? Bom, aqui foi visto apenas uma visão geral de como a classe async task funciona, tá? Para mais detalhes, você deve acessar aqui este link, ok? Para obter mais informações sobre essa classe, ok? Então aqui você tem um overview, os guias, como utilizar, entre outras informações, tá? Então é importante aí conhecer melhor a utilização dessa classe, ok? Temos aqui os métodos thread safe,
tá? Comunicação também entre processos, ok? Então lembrando que é importante que você leia com calma essas informações para que você compreenda melhor.